vocês entenderem, né, qual é a concertação de fatores que aponta todos os focos para a eleição de 2022 e por que tantos especialistas dizem que ela é a mais importante para o Brasil desde a redemocratização, eu vou segurar a Renata Agostini um pouquinho aqui, porque a gente vai ver agora o que está acontecendo do outro lado, onde você tem a Justiça Eleitoral tentando se cercar de todos os cuidados possíveis, blindar ali o trabalho dela dessas interferências. Do que eu estou falando? O ministro Luiz Edson Fachin, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele enviou um alerta para o presidente do Senado. A Câmara, onde Bolsonaro tem o presidente como principal aliado, o aliado mais poderoso, Arthur Lira, e agora toda a cadeia, né, de vice-presidente, bolsonarista, ocupando postos importantes, a Câmara aprovou um projeto de lei que altera o Código Eleitoral. E aí esse processo foi para o Senado, e aí Fachin formalmente enviou uma carta ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo: meu amigo, é o seguinte, esse projeto interfere nas competências da Justiça Eleitoral, esvazia o poder do TSE, dando mais poder para quem? Para a própria política. Théo Cury, vem para cá. É nesse cenário em que a Justiça Eleitoral está, meio que assim, eu vejo armadilhas, com que frequência? O tempo todo, é mais ou menos isso. Daniela, o tempo todo, por isso foi feito esse alerta pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Edson Fachin, ao presidente do Congresso Nacional. Em linhas gerais, do jeito mais simples possível, olha, tem coisa errada nesse documento, nesse projeto de lei, caso de fato ele seja aprovado pelo Senado, como foi pela Câmara dos Deputados. E aí, nesse documento, Edson Fachin diz a Rodrigo Pacheco, entre outras coisas, que esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e agora tramita lá no Senado, que ele esvazia as competências da Justiça Eleitoral, que ele pode causar insegurança jurídica se ele for aprovado e pode ainda ameaçar a separação entre os poderes. Um dos trechos desse longo projeto de lei, que tem ao todo 898 artigos, são mais de 400 páginas de documentos, ele prevê que o Congresso possa cassar resoluções que sejam editadas, elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, regras eleitorais que valem para a eleição, feitas pelo TSE, podem ser derrubadas pelo Congresso Nacional, caso esse texto seja aprovado. Sobre isso, Fachin diz o seguinte, que isso é um retrocesso que vitima os avanços e as conquistas de estabilidade e previsibilidade projetadas para o processo eleitoral. Como eu disse, esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados por ampla vantagem e ele prevê a reformulação de toda a legislação, tanto partidária quanto eleitoral, revoga leis que estão vigentes hoje em dia, e, entre outras, a lei da inelegibilidade, ele unifica todas as regras, ou seja, padronifica, torna padrão, enfim, tudo em um novo código eleitoral. E, entre outras coisas, afeta também a prestação de contas entre os partidos e, de acordo com Edson Fachin, se isso for aprovado, o TSE vai ser um mero chancelador do que for decidido pelos partidos políticos, sem o escrutínio necessário, como acontece hoje em dia, que apesar de demorado, é feito de forma minuciosa pelos técnicos lá do TSE.